Olá pessoal, eu queria muito agradecer a repercussão que o último vídeo teve. Eu gostei muito, fiquei muito feliz com os comentários e com as mensagens que eu recebi. Eu criei muita expectativa, eu confesso, em relação ao vídeo, a esse projeto, e receber todas essas mensagens, esse feedback positivo, me fez muito bem, eu me senti muito acolhido com isso. Então, eu queria muito agradecer isso e também pelos compartilhamentos, né? Eu acredito, eu tenho certeza, na verdade, que muitos de vocês têm pessoas vivendo com HIV próximos, mesmo que não saibam. Então é importante que essa informação chegue até essas pessoas também, né? Então é isso, eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos vocês e é isso, obrigado. Então hoje eu vou falar sobre mitos e verdades relacionados ao HIV, porque eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, o reagente, né, para o HIV, eu não tinha quase nenhuma informação relacionada a isso, né? Eu tinha toda aquela crença, aquela representação social relacionada ao HIV, da epidemia. Então, muitos dos mitos que existem ainda e persistem até hoje, eu tinha essas crenças, assim. E aí, com o tempo, eu fui desconstruindo, né? Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque, assim, são informações básicas e são mitos que muitas vezes alimentam o estigma, né? Então, sim, é importante a gente falar sobre isso. Então, essa semana eu publiquei algumas enquetes na história do Instagram com alguns mitos e verdades para as pessoas, enfim, poderem marcar o que elas acham que é ou não verdade. Antes de entrar nessas questões, eu vou falar aqui um pouco sobre a forma de transmissão, ou as formas de transmissões do HIV. Então, são as seguintes. Existe a transmissão sexual, né? Então, as diversas formas práticas sexuais que existem, elas podem transmitir o vírus. Existe a transmissão vertical, que é através de mãe para filho ou na amamentação, e através de objetos supérfluos cortantes, né? Que aí, no caso, quando você compartilha alguma seringa, você está vulnerável a ser infectado pelo HIV também. Então, essas são as formas de transmissões do HIV. Então, com base nisso, agora a gente vai para as enquetes. Então, primeira questão. O HIV é transmitido por beijo, abraço e aperto de mão. Isso é um mito, não é verdade. Agora a gente sabe as formas de transmissão do vírus, então essa não é uma delas. É possível ser infectado pelo HIV no sexo oral? Sim, existe essa possibilidade, embora ela seja baixa. Então, se a pessoa não tiver com a carga viral indetectável, e existe então esse risco. Inclusive, se tiver ejaculação na boca e tiver ali algum canal pelo qual o vírus possa ser transmitido, né? Terceira questão é: mulheres soropositivas podem engravidar sem transmitir? Sim. Hoje a gente sabe que o tratamento ele tá super eficaz, é super eficaz, a ponto de suprimir a carga viral no sangue. Ou seja, na medida em que você faz o tratamento, segue as recomendações médicas para tomar a medicação certinho, o tratamento vai fazer com que o número de vírus dentro da corrente sanguínea diminua a ponto que ele chegue a níveis indetectáveis. Ou seja, qualquer exame laboratorial tradicional não consegue detectar o vírus no teu sangue. Então, sendo indetectável, se torna intransmissível. A pessoa que é indetectável, ela não transmite o vírus. Então, nesse sentido, a mulher que está indetectável, ela pode levar uma vida então normal, pode ter filhos e sem ocorrer a transmissão. Compartilhar alicate de unha pode transmitir o HIV? Essa também é uma crença lá do início da epidemia, nos anos 80, mas até hoje persiste, é muito forte essa ideia de que o vírus ele pode ser transmitido se compartilhar o alicate, né? Mas é um mito, porque o vírus ele sobrevive durante muito pouco tempo fora do corpo, no ambiente ele morre muito rápido, então não existe essa possibilidade. Saliva, suor e lágrimas transmitem o HIV? Esse também é um grande mito, não é verdade. E é curioso, assim, porque quando eu coloquei essa questão, né, foi para ser cômico. Essa questão e também outras que a gente vai ver mais à frente, era para ser cômico de fato, mas pessoas marcaram como se fosse uma verdade. E isso me deixou muito surpreso e assustado até, porque, enfim, né? A gente sabe que isso é um mito, mas essa informação que eu considero pelo menos básica,
ainda não está enraizado na cabeça das pessoas. Então, enfim, isso é um mito, não é verdade. Quem transa com alguém soro positivo com certeza é infectado? Não. Mais uma vez, se a pessoa estiver com a carga viral indetectável, ela não vai transmitir o vírus sexualmente, nunca. Então, a pessoa indetectável, ela vai transar, mesmo que ela transe sem camisinha, ela não vai transmitir o vírus para ninguém. E é importante a gente ressaltar aqui que a questão da prevenção, ela é uma corresponsabilização, né? Então, não é a responsabilidade, não é justo jogar a responsabilidade apenas em um ou em outro. Os dois têm que assumir essa responsabilidade para si, da prevenção, e não ficar culpando o outro eventualmente, porque, enfim, os dois estão ali envolvidos, então cada um sabe que, ou pelo menos deveria saber que tem essa responsabilidade pela própria prevenção e não depositá-la no outro. E, enfim, então, homem e mulher soropositivos não podem ter filhos. É um mito. Podem sim ter filhos sem haver a transmissão, porque, mais uma vez, existe a indetectabilidade, a intransmissibilidade do vírus hoje em dia, então as pessoas que vivem com o vírus podem levar uma vida absolutamente normal, tá bom? Pessoas vivendo com HIV e que são indetectáveis não transmitem o vírus no sexo. Bom, isso a gente já falou, então é de fato uma verdade. Quem é indetectável não transmite o vírus, e é importante a gente deixar isso sempre bem claro e colocado, porque está dado que quem é indetectável não vai transmitir o vírus sexualmente. E a penúltima questão é: o HIV sobrevive poucos minutos fora do corpo. Então, sim, é uma verdade, o vírus ele é muito frágil, então ele não consegue sobreviver no ambiente, ele precisa de uma célula viva adequada para ele conseguir se manter vivo, e o ambiente não oferece isso. Então, em minuto, ele morre. Então, ele é bem frágil, de fato, e ele sobrevive pouco tempo. Usar o mesmo talher, copo, pode transmitir o HIV? Esse é um outro mito que, enfim, vem aí, persiste desde o início da epidemia nos anos 80. Se passaram 40 anos e as pessoas, tem gente ainda que acredita que essa é uma forma de transmissão do vírus. E é uma mentira, isso não existe. Essa enquete me gerou muitas reflexões, justamente porque muitas pessoas marcaram coisas que não são verdades, como se fossem. E eu fiquei pensando, né? Se as pessoas elas não sabem, se a gente não sabe quais são as formas de transmissão do vírus, como que a gente vai conseguir falar sobre prevenção? Como que a gente vai saber as formas que a gente tem de se prevenir se a gente não sabe as formas que existem da transmissão do vírus, né? Então é importante que, embora sejam informações básicas que deveriam já estar disseminadas por toda a sociedade, ela não está. Existe uma barreira muito grande na informação, isso é estrutural, né? Ela não chega para todo mundo, e quando chega, às vezes não é com uma qualidade adequada. Então é importante a gente falar de HIV e de AIDS justamente por isso, né? Para que essas crenças, essas representações, esse imaginário em torno do HIV não exista mais, e como consequência, todo o estigma e o preconceito que existe, né, em torno do HIV também vão diminuir, tá bom? Então, para finalizar, eu queria ressaltar que, em relação à prevenção, é importante que a gente tenha em mente que a responsabilidade é dos dois. Então, não deposite no outro uma responsabilidade que também é sua, tá bom? E eu queria também pedir a vocês para que compartilhem o vídeo, para que essa informação ela chegue no máximo possível de pessoas, que é muito importante, que são, mais uma vez, informações básicas, mas que as pessoas ainda não sabem. E se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão de tema, alguma dúvida que você tenha, que enfim, você pode falar comigo, que a gente pode conversar, e eu posso até trazer isso para um próximo vídeo. Então eu espero que já esteja na mente de vocês que indetectável é igual a intransmissível, tá bom? E na semana que vem eu devo fazer um outro vídeo, então aguardem que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Obrigado, gente.